Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. E que privilégio que o Senhor tem nos dado de podermos estar compartilhando daquilo que Ele traz. Meu nome é Adriana, você que nos assiste pela TV Rica. Eu sou uma das ministras aqui nessa casa. E hoje eu tenho algo da parte do Senhor a compartilhar com vocês. Quantas coisas Deus tem trazido nesse tempo, de palavras poderosas, de palavras que ministram cura, que ministram paz, que falam sobre prosperidade, sobre tudo isso que a pastora Eliana falou nesse momento de ofertas, um momento onde nós somos prósperos porque não nos falta nada. E que chave é essa, né? De saber que a prosperidade não é você muitas vezes ter a mais, é você ser suprido em todos os momentos em que você precisa. E isso tem muito a ver com aquilo que vai ser ministrado nessa noite. Pela manhã eu estive ministrando e muitas coisas Deus foi trazendo ao meu coração. E eu queria que nessa hora você orasse comigo. Vamos declarar, são muitas palavras que Deus tem trazido de confronto sobre o nosso entendimento. E muitas vezes existe em nós uma barreira, uma dificuldade em aceitar aquilo que o Senhor nos traz. Então, se você puder, levante a sua voz agora numa oração e declare ao Senhor que todo o teu pensamento é cativo ao senhorio dEle. Se você pudesse colocar em pé. Todo pensamento é cativo ao senhorio de Cristo. Pai, eu quero declarar nessa hora que os nossos pensamentos se rendem a Ti, se rendem à Tua palavra, se rendem àquilo que o Senhor tem a nos ministrar. Pai amado, que os nossos pensamentos sejam ligados àquilo que o Senhor tem a nos dar nessa noite, que sejam receptivos àquilo que o Senhor tem a nos ministrar. Pai amado, eu dou uma ordem agora no mundo espiritual. Toda corrente, tudo aquilo que aprisiona, todas as artimanhas de Satanás, todas as flechas que Satanás tem lançado sobre as nossas mentes, nós rompemos agora, nós retiramos toda palavra de derrota, nós retiramos toda flecha que vem para tirar a nossa atenção e nós declaramos, Pai, que o Senhor é o Deus que fala conosco nessa noite. E que o Senhor é o Deus que vai cuidar de cada ferida, de cada dor, de cada pessoa nesse lugar. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Durante a semana, eu queria que o pessoal do Data Show colocasse o slide. Eu vou colocar isso só para a gente explicar. Durante a semana alguém publicou no Instagram, não lembro quem foi, mas isso me chamou a atenção, né? E falou uma figura falando sobre as habilidades técnicas, habilidades comportamentais, e o quanto muitas vezes as empresas, né, o meio corporativo tem falado sobre achar pessoas, né, que saibam trabalhar em equipe, tenham inteligência emocional, resiliência, criatividade, liderança, pensamento crítico, comunicação e empatia. E o quanto que as habilidades técnicas, inglês, Excel, Word, curso técnico, quanto isso muitas vezes não é tão visível ou tão importante diante de uma oportunidade de emprego. E eu olhei para isso, pode tirar. Eu olhei para essa figura e eu falei assim, uau, que tremendo, né? Porque às vezes as pessoas pagam tão caro em um curso de empreendedorismo, de coaching, para aprender a desenvolver essas coisas. E o Senhor tem nos ensinado isso desde sempre. A palavra dele tem gerado em nós pessoas que são capazes
de liderar, pessoas que vão além daquilo que é esperado. Por quê? Porque Ele é em nós. E esse foi um pensamento que eu tive. Falei assim, uau, que gostoso é a gente poder ver e participar de uma casa, de um corpo onde nos ativa em tantas coisas, coisas que estão sendo faladas agora e que há 2000 anos atrás o Senhor já nos ensinou em como nós devemos ser, em como nós devemos nos portar. Isso é tremendo da parte de Deus. E eu vi essa figura, mandei para o apóstolo L, ele, tudo bem? Daí depois ele falou assim, você vai pregar no domingo. Um outro dia ele falou, você vai pregar no domingo. Eu falei, mas o que eu vou falar? Ele falou, você já está com a palavra. E mostrou a figura. Eu falei, Senhor, para mim foi algo tão rápido e tão simples. O que o Senhor quer nos dizer nesse tempo? E aí eu comecei a pensar e a refletir. O Senhor, comecei a ler. E um dos capítulos que eu li, lá em Marcos, capítulo 1, no versículo 14 ao 16, que fala sobre Jesus. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu a Simão e a André, irmão de Simão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Mas aqui no versículo 15 fala assim, arrependei-vos e crede no evangelho. E esse arrependei-vos, aonde muitas vezes a gente fala sobre arrependimento e mudança, o Senhor nos fala que é necessário termos uma metanoia, uma mudança na nossa forma de pensar, na nossa forma de enxergar, para que nós possamos crer no reino de Deus. Eu falei, Senhor, que tremendo, porque a partir do momento onde eu ouço falar de Cristo, a minha mente já vai sendo transformada, a minha mente já vai sendo renovada. Porém, muitas vezes nós falamos sobre o arrependimento como se ele fosse um momento único na nossa vida, ou momentos pontuais na nossa vida. E a gente fala disso, e o arrependimento ele tem que ser uma transformação constante. Eu me arrependo do pecado e a minha vida vai sendo transformada dia após dia. E isso tem que ser uma constante na minha vida, não um momento pontual onde eu olho e falo assim, esse foi o meu arrependimento e aqui parou tudo. Não, isso é uma constante na minha vida. Na verdade, a metanoia se refere a isso, a uma mudança contínua. Então, se nós formos ler, poderíamos dizer assim, metanoia e crede no reino de Deus, no evangelho. Metanoia, é necessário nós estarmos dispostos a mudar a nossa mentalidade, permitir que o Espírito Santo vá trabalhando para que haja uma mudança, para que haja uma crença naquilo que é o reino de Deus. Nós fomos feitos para crescermos continuamente. Continuamente. A gente não foi feito para chegar num ponto e estar paralisado e a partir dali nunca mais, e ali eu fico desse jeito, vivendo daquela forma. O Senhor nos fez para que nós continuamente estejamos crescendo até que cheguemos à estatura de Cristo. Então você e eu, nós não fomos chamados para sermos uma pessoa que aceitou Jesus e teve um momento na sua história onde tudo foi bem e você paralisou e ali você não cresce mais. Não foi para isso que o Senhor te chamou. Não foi para isso que o Senhor te colocou nesse tempo. O crescimento faz parte da nossa vida como cristãos. Muitas vezes a gente senta e começa a se tornar crítico quando nós paramos de crescer. A gente começa a olhar a vida do outro. A gente começa a falar da vida do outro. Por que na vida do outro acontece, na minha não acontece? Por que fulano de tal já chegou e já está fazendo as coisas e eu estou aqui no mesmo lugar? Quem é esse que chegou depois de mim?
Por quê? Porque nós paramos e nós não permitimos que a nossa mente fosse renovada de tempos em tempos. Que o Espírito Santo venha e traga as coisas novas. Nós fomos paralisados, muitas vezes pelas crenças que nós continuamos tendo, que nos limitam. Quando Jesus vinha falando, fala assim: quem é esse? É aquele que veio lá de Nazaré. Quem ele pensa que ele é para estar falando essas coisas sobre transformação? Aquele de Nazaré. Todos nós temos uma Nazaré, um lugar de onde nós saímos, um lugar de onde nós fomos criados. E quem é esse que veio de Nazaré? Sabe que durante a nossa caminhada, a gente sempre vai encontrar 3 tipos de pessoas. As pessoas que olham para você, pelo que nós olham para a gente como por aquilo que nós fomos. Existem pessoas que vão nos olhar e vão falar por aquilo que nós somos. E existem pessoas que vão olhar para você e vão falar por aquilo que você virá a ser. E eu dou glória a Deus por esse grupo de pessoas, por essas pessoas que olham para a gente, por aquilo que nós ainda seremos. E eu não tenho como falar disso sem eu mencionar o apóstolo Hélio, que sempre olha para a gente. E às vezes a gente fala assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém. E ele fala assim: você tem um potencial. Ele sempre olha para a gente e fala assim: existe um propósito para a sua vida. Existe um destino profético para que você alcance. Você não nasceu para ser desse jeito. Você nasceu para ir muito mais além. E glória a Deus por isso. E nós sempre vamos encontrar esses 3 grupos de pessoas. Pessoas que olham por aquilo que você foi. Pessoas que te olham pelo que você é agora. E pessoas que te olham por aquilo que você virá a ser. E se eu fosse você, dava glória a Deus. Porque não existe nada melhor do que a gente poder caminhar com Cristo e caminhar com pessoas que sempre estão nos ativando, trazendo à existência aquilo que o Senhor sonhou para nós. Existem momentos na nossa vida que são momentos de uma disrupção. O que é isso? O que é uma disrupção? É quando algo está sendo traçado, está sendo conduzido de uma forma e de repente vem algo e rompe com tudo. E traz ali uma desordem, um caos. Muitas vezes quando a gente vem para Jesus, tudo aquilo que na nossa vida ele era, de certa forma, tinha sua ordem, ele vem e transforma aquilo numa disruptura. A minha velha criatura, ela tem que ficar para trás. Os meus velhos pensamentos, as coisas que eu pensava a meu respeito, o que eu agia, essas coisas elas têm que ser rompidas. E elas têm que fazer parte do meu passado. Existe uma disruptura quando chega o Evangelho e nós temos que sofrer essa metanoia, essa mudança constante. Não tem como nós vivemos o Evangelho sem nós estarmos dispostos a ter uma metanoia, uma transformação sobre a nossa mente. Não tem como você viver e você falar assim: eu quero ouvir mais disso, eu quero mergulhar nisso, sem que algo seja transformado dentro de você. Fomos feitos para crescer e para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Quando nesses momentos onde a gente muitas vezes aceita Jesus e a gente vai caminhando com Ele, e existem momentos onde a disruptura ela causa um caos, uma desorganização, e a gente fala assim: uau, e agora as coisas saíram do meu controle. As coisas saíram daquilo que eu tinha planejado para a minha vida. Sabe por que essas coisas vêm? Muitas vezes, porque dentro de uma desordem, causada por uma ruptura, causada por uma mudança, as coisas que são abaláveis, elas se vão. Tudo aquilo que é abalável na nossa vida, ele tende a ir embora diante das circunstâncias desfavoráveis. Mas aquilo que é inabalável na nossa vida, isso permanece de pé.
Aqui a pastora Eliana estava falando sobre os momentos, né, muitas vezes de dificuldade ou de momentos onde a gente não espera, porque nós sabemos avaliar, nós avaliamos muito mal o que é abalável e inabalável na nossa vida. Quando a gente está numa situação confortável, a gente tende a achar que o abalável é inabalável. A gente tem uma tendência a achar, muitas vezes, tudo vai bem na minha vida, meu emprego está tudo certo, né? Tudo está correndo muito bem. Às vezes a gente até fala assim, não, mas eu sei que isso pode acontecer, mas a gente não acredita ou não espera realmente por aquilo. E aí vem uma crise, aí vem um desemprego, aí vem algo na circunstância que sai do seu controle. E aí você começa a ver que todas as coisas que podiam ser abaláveis, elas se vão, elas são abaláveis. Mas as coisas que são inabaláveis, isso permanece de pé. E o que é inabalável na nossa vida, o que tem sido a construção da sua história com Deus, estamos numa rocha que é inabalável, que se chama Cristo. A sua vida, ela está firmada em alguém que não é abalável por nenhuma circunstância, nenhuma delas. As circunstâncias adversas, elas podem vir, mas estando em Cristo, a transformação da nossa mentalidade, acreditando nele, tudo está firmado nele, se torna inabalável. Muitas vezes a gente acha que diante de uma circunstância Deus perdeu o controle. Deus não é capaz de ver ou de ouvir aquilo que é a minha vontade, os meus sentimentos. Deus não consegue mais controlar, e aí a gente quer dar um jeitinho para Deus. A gente quer resolver as coisas que a gente acha que era importante do nosso jeito. E não nos rendemos a Ele. E as coisas continuam e a gente tem uma tendência a querer fazer do nosso jeitinho. Hoje eu estou aqui para dizer para você, se renda a Ele, se renda ao senhorio dEle, porque é Ele que tem o controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle nesse tempo, Deus não perdeu o controle diante de uma pandemia, Deus não perdeu o controle da sua vida. O seu tempo de espera em Deus nunca foi em vão. Por que a gente fica o tempo todo querendo achar uma desculpa para continuar errando, para continuar pecando, para continuar desagradando a Deus? Estamos crendo em um Deus inabalável. Inabalável. Quando as coisas vão bem, a gente tem uma tendência a achar que é o mérito nosso. É o nosso estudo, é a nossa empresa. Mas quando as coisas vão mal, a gente tem uma tendência a achar que a culpa é sempre de outro. A culpa é de Deus que não nos viu. A culpa é do diabo que nos tenta. A culpa é sempre de alguém. Quando na verdade as circunstâncias vêm para te firmar em Cristo. Quando na verdade as circunstâncias acontecem, mas aquele que está firmado numa rocha inabalável, consegue ver a vitória, consegue permanecer de pé, porque o que te sustenta não são as coisas que vêm e vão, não é a sua empresa, não é a sua situação financeira, o que te sustenta é Cristo. E quando eu me rendo a Ele, a minha mente começa a ser transformada. E eu começo a destruir as fortalezas que me impedem de viver aquilo que é o propósito dEle. O que nos falta para que a gente possa deixar ser extraído de nós a dependência de Deus? O que falta na sua vida? Faça essa reflexão nessa noite. O que tem te faltado para que você aprenda a ser unicamente dependente, exclusivamente de Deus? O que tem feito a sua fé permanecer em lugares abaláveis?
Porque hoje é a noite que o Senhor preparou para que todas as fortalezas sejam quebradas. E a partir de hoje, você comece a caminhar em retidão, em vitória, crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas não são algumas coisas, são todas as coisas. Todas as coisas cooperam. Porque se a minha mente é transformada, se eu permito que o Espírito Santo venha e traga a mudança necessária para que eu caminhe e continue crendo, avançando com a mente de Cristo, todas as coisas cooperam para o bem. Todas. Enfermidade coopera para o bem. Desemprego coopera para o bem. Porque tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. A espera coopera para o bem. Alguém que vem e fala mal de você coopera para o bem. Aquela pessoa que chega em você e briga com você coopera para o bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que amam e são capazes de serem transformados no seu pensamento. Dá um aleluia. Amém. Lá em Salmos diz: os que confiam no Senhor, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam nele. A metanoia, a transformação da nossa mente, essa continuidade de mudança na nossa mente, ela causa essa desordem inicial para que algo superior venha a ser estabelecido em nossas vidas. Se você está passando por momentos de dificuldade, de caos, onde você acha que você perdeu o controle, amém. Glorifique a Deus por isso. Porque a hora que nós perdemos o controle, a gente fala assim: Senhor, o controle é seu, é unicamente seu. É assim que eu caminho, é assim que eu vivo, é assim que eu creio. Senhor, a minha vida pertence a Ti. Lá em Naum 1:3... não precisa, eu vou ler para vocês. A parte B do versículo diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Sabe o que isso quer dizer? Que no meio da tempestade, Deus constrói um caminho, pastora Luciana. No meio da tormenta, Deus abre um caminho para que você caminhe, para que você passe. No meio do caos, Deus estabelece algumas conexões para que você não seja abalado, para que as coisas venham e aconteçam na sua vida. Então por que na hora da tempestade a gente chora, grita e sai e quer sair do nosso jeito? Ele é o Senhor que abre um caminho no meio da tormenta. Creia nisso. Creia nisso sobre a sua vida. É um tempo onde o Senhor tem levantado pessoas que caminham no meio da tempestade, no meio da turbulência, e continuam firmes e caminhando. Eu e você fazemos parte disso. Você é parte dessa história, dessa casa, desse lugar. Você não foi feito para ficar parado no meio dos seus problemas, olhando para as suas dificuldades e lamentando e chorando, e o tempo todo voltando no mesmo lugar, na onde você deveria já ter saído. Porém, quando a gente não quer viver essa transformação, essa mente de Cristo, a nossa mentalidade humana é cheia de sofismas. O que é sofisma? Pastora Eliana. Eu falava de manhã que a pastora Eliana, ela tem uma graça especial de saber, de explicar as coisas, né? E eu admiro muito isso, viu, pastora? Admiro mesmo. E eu admiro porque ela explica com um jeito, com uma sabedoria, que parece que a coisa mais complicada se torna visível. Eu vou tentar, né, falar isso, trazer isso pra gente aqui.
A nossa mente humana, ela é cheia de sofismas, cheia de fortalezas que nos impede de vivermos em metanoia. Ou seja, de estarmos em constante mudança até que tenhamos a mente plena de Cristo. A nossa mentalidade humana é cheia de modelos, é cheia de referências erradas, porque nós nascemos no pecado e nós viemos disso, e a nossa mente na natureza adâmica, ela é cheia de modelos errados. Ela é cheia de imperfeições nas nossas crenças, naquilo que nós ouvimos, da forma como nós fomos formados. E são tantas as deformidades, que nós sabemos que muitas vezes de uma história, da nossa história, cheia de fortalezas, aonde muitas vezes ficam presos ali, retendo aquilo que é a graça de Deus, porque as fortalezas da nossa mente, elas não permitem que a graça de Deus venha e flua, que o nosso entendimento cresça. E o que são essas fortalezas? O que são esses sofismas? Lá em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando em nós os sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja se isso não é uma grande guerra que nós vivemos na nossa mente. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala assim: nós não militamos segundo a carne. Nós não temos que ficar o tempo todo lutando contra a nossa carne. Mas a gente tem que ficar lutando e desconstruindo aqueles modelos, aqueles sofismas que foram construídos na nossa mente. Fortalezas. E aonde que nós conseguimos vencer isso? Quando vem a palavra de Deus e anula, e cancela, e quebra todo sofisma e toda fortaleza que nos impede de vivermos em plenitude com Cristo. Todas essas fortalezas, a falta de fé, a falta de você se entregar a Deus, aquilo que você pensa a respeito da sua vida, quando você vem a Cristo, todas essas coisas, elas podem ser destruídas. Mas quem que destrói tudo isso? Quem que destrói, Bárbara? Todas essas fortalezas. Quem que pega e traz uma marreta e vai destruindo? A palavra, ela vem como algo forte para destruir. Mas quem permite que isso seja destruído é você. Quem permite que essa palavra entre e derrube tudo e quebre todas as fortalezas, aquilo que impede você de se ver como Cristo te vê. Quem permite isso somos nós. Nós precisamos nos posicionar e dizer assim: eu não quero mais essa velha natureza. Porque tudo que vem, o novo, quando o novo chega, as coisas velhas têm que serem destruídas, têm que ser lançadas fora, tem que ser colocado e jogado no mar do esquecimento. Todas as coisas que nos paralisam, elas precisam ser destruídas. Quais as mentiras que Satanás disse à sua mente e você tem acreditado? Quais são as ideias que você aninhou na sua mente que não são a realidade de Deus? O que tem feito com que a sua mente seja paralisada no pecado? Paralisada, e aqui eu falo pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Tudo aquilo que eu erro, faço de errado. O que tem feito, que você tem aninhado nos seus pensamentos, que fazem com que você perca o direcionamento de Deus.
Quais são as mentiras que Satanás lançou sobre você e você tem acreditado nelas até hoje? Não importa se você está chegando na igreja hoje ou se você já está na igreja há 20 anos. O que importa é que existe um momento na nossa vida onde a gente decide deixar tudo para trás e falar assim: Senhor, destrói tudo que me impede, tudo que tem trazido paralisação sobre a minha vida. Destrói nessa noite, traz sobre a minha vida a clareza de pensamento, porque eu quero ter a mente de Cristo. São coisas que a gente tem que parar e falar assim: eu não quero viver mais dessa forma. Por que muitas vezes a gente continua errando e pecando no mesmo lugar? Por que isso? É Satanás. Não, essas coisas já foram vencidas. Essas coisas já se foram. O que tem nos impedido de viver em plenitude, de alcançar aquilo que é o sonho de Deus, são as fortalezas que nós decidimos andar com elas. Que fala assim: eu não vou conseguir, não adianta lutar, a minha natureza é essa, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Fala a verdade se esses pensamentos não passam pela sua cabeça. Fala a verdade se esses pensamentos não paralisam você diante de uma vitória, diante de algo que Deus está construindo, e vem esses pensamentos e te paralisam e te fazem voltar, e te fazem cair, e te fazem paralisar, e te fazem parar no meio do caminho e não alcançar o alvo que o Senhor te colocou. Jesus, quando ele estava caminhando e fazendo o seu ministério, ele foi a pessoa que mais causou disrupção nos pensamentos. Não existe outro. Imagina que naquela época Jesus falava assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que eu imagino? Que às vezes a gente falar isso para algumas pessoas hoje já é difícil. Você imagina naquele contexto onde os judeus estavam escravizados, onde o Império Romano era aquele que escravizava, e Jesus falava assim: ama o romano, ama romano, ame os judeus, gregos, amem os bárbaros. Todo mundo se odiava naquele tempo. Isso não era uma frase normal. Isso não era aquilo que eles esperavam de um Messias, porque eles esperavam alguém que iria trazer uma libertação sobre o povo de Israel, uma libertação política, eles iam sair na mentalidade deles daquele tipo de escravidão. E chega o mestre de Nazaré e fala assim: ama o teu próximo. Ama o teu próximo. Gente, não existia maior disruptura na forma de pensar do que essa. Porque se odiavam. E Jesus veio para falar de um reino que eles não conseguiam ver, que eles não conseguiam perceber, que eles não achavam que existisse a chance de mudança. E ele chega e fala assim: ama o teu próximo como a você mesmo. Ele olhava para as mulheres não tinham vez, não tinham voz, não eram dignas. E quem foi que mais valorizou e deu dignidade às mulheres? O mestre de Nazaré. Quem foi que amou e que colocou e trouxe as mulheres num patamar onde ninguém trazia? Onde falava com as mulheres de uma forma que ninguém falava. Isso foi um rompimento em toda a forma de pensar. Isso foi uma disruptura. Isso foi o evangelho sendo trazido e trazendo um caos sobre a mentalidade daquela época, como traz até hoje. Como até hoje a gente está aqui falando
E tem muita gente falando assim, mas o que ela pensa que ela é, ou de que forma, ela não sabe a minha história, ela não sabe de onde eu vim, ela não sabe qual é a minha herança, ela nunca passou pelo que eu passei. Eu vou te dizer que realmente eu posso não saber de onde você veio, qual foi a sua história, o que te marcou, eu não sei, mas eu sei aonde você pode ir, eu sei o que pode ser construído na sua vida, eu sei o que pode ser trazido à existência nesse tempo, eu sei aquilo que pode ser ativado em você, que muitas vezes você não vê, porque eu sou uma pessoa que recebeu a graça e a misericórdia de Deus. Na minha vida, Deus agiu com misericórdia. Por que não na sua? Sabe o que são esses pensamentos? Sofismas, modelos que Satanás colocou e que hoje, em nome de Jesus, todos esses sofismas vão cair, todas essas fortalezas vão ser rompidas e sobre a sua vida virá uma vitória e uma graça que você nunca imaginou, que talvez você olhe e fale assim, impossível, mas nós cremos em um Deus do impossível, nós sabemos e cremos num Cristo que é uma rocha inabalável. Se tudo foi abalado na sua vida, se firme nele, porque ele é inabalável. Nele todas as coisas cooperam para o seu bem, para o nosso bem. Hoje, quando a gente olha para muitos lugares onde não se ouve falar do Evangelho, lugares que têm outras crenças ou outras culturas, a gente vê que o quanto a falta de dignidade humana, o quanto o ser humano é maltratado e vive num estado de miséria. E sabe que Jesus, ele veio para fazer a transformação dessa nossa mentalidade. Mas às vezes, a gente mistura e mescla tantas coisas, tantos entendimentos, que muitas vezes a gente vem para a igreja, o Senhor Jesus nos cura, nos salva, mas aí a gente começa, diante de tantas crenças erradas, a gente coloca uma roupagem espiritual. O que é isso? Às vezes a gente vem com a mentalidade de que humilde é aquele pobre coitado. Mas aí a gente fala assim, os humildes agradam a Deus. Com a mentalidade de que a humildade está relacionada à pobreza. E aí a gente coloca uma roupagem espiritual. E aí a gente fala assim, eu vim para a igreja, mas na igreja é o lugar onde para adorar a Deus eu tenho que ter uma cara mais fechada. Eu preciso ser uma pessoa séria para falar do amor de Deus. E aí a gente começa a colocar o Evangelho, algo tão genuíno, tão puro, tão lindo, o amor de Deus dentro dessas crenças que não vieram de Deus. Aí a gente fala assim, não, para que eu pregue o Evangelho, para que a palavra de Deus seja, eu tenho que mudar o meu tom de voz. Eu tenho que ser no modelo. E Jesus, ele veio para nos trazer alegria, para dizer assim, olha, você pode ser uma pessoa alegre, você pode ser uma pessoa comunicativa, você pode ser uma pessoa que traz alegria, você pode vibrar, você pode cantar. Você não precisa de modelos para manifestar o meu amor. Você não precisa de modelos para me adorar. Sabe o que é isso? É a gente começar a viver e a trazer essa transformação de uma forma pura, de uma adoração pura, sem mesclas, sem coisas que vêm de mentalidade que não foram criadas por Deus. Sabe o que Jesus veio dar a mim e a você? O poder sobre você mesmo, o poder da escolha,
o poder de fazer escolhas que vão definir o seu futuro e o futuro da sua família e das próximas gerações. Essa é a grande revolução do Evangelho. Dar autonomia a cada pessoa para que ela tenha condições de optar por Cristo e de viver uma vida em plenitude. Sabe o que isso quer dizer? Que não importa de onde você veio ou como você chegou até aqui, o que importa é que você está aqui e que você está ouvindo uma palavra que vai te trazer vida, que vai ser declarado sobre você e sobre a sua família, um tempo de vitória. Comece a vibrar com isso, tenha alegria nisso, não importa. Não importa a forma como você chegou, o que importa é a forma como você vai sair. Não importa se você chegou aqui e falou assim, hoje é meu último dia, ou se você está nos assistindo e falou, hoje é meu último dia, eu não quero mais saber da minha vida, eu não quero saber mais da forma como eu vivo. Não importa se a sua vida aos seus olhos está fracassada. O que importa é que se hoje você fizer uma decisão por Cristo, toda a sua história vai ser transformada. Tentaram dizer para nós que nós não éramos capazes. Tentaram dizer para nós, vamos prender esse povo, porque esse povo não vai conseguir. Tentaram dizer para você que você não seria vitorioso, mas você está aqui, você está vivo, você chegou a esse lugar. Então quem foi que te disse isso? Quem foi que trouxe sobre a sua mentalidade, seu pensamento, uma palavra dessa? Não foi de Deus. Estamos aqui, estamos vivos, estamos falando do amor dele. Que essa noite seja uma noite decisiva para que você defina os seus pensamentos como para a mente de Cristo. Toda vez que nós falamos de metanoia, a metanoia ela vem para demolir todas as nossas fortalezas, toda a nossa forma errada de pensar, tudo aquilo que nós construímos e que nos impedem de crescer. Pessoas que muitas vezes chegam na igreja e entendem desse evangelho, e entende disso e fala assim, eu me rendo. Às vezes quando chega alguém e fala assim, eu não tenho nada, eu não sou digna desse amor de Deus. Eu não mereço estar nesse lugar. Eu não mereço. Muitas vezes eu falo assim, então vamos dar as mãos porque eu também não mereço. Eu também não sou digna. Mas Ele me amou, o que eu posso fazer? Ele te ama. Ele deu o Filho dele para que morresse numa cruz, para que você tivesse a oportunidade de estar vivendo esse tempo. Ele te amou, Ele te ama. Nada vai mudar isso. O que muda na nossa vida é quando a gente decide andar fora, não aceitando esse amor. Querendo que esse amor vá embora. E aí a gente não desfruta, mas nem assim Ele deixa de nos amar. Nem quando você fala assim, eu não quero mais, nem assim Ele vai deixar de te amar. Então, por que não desfrutar do amor dEle? Por que não se lançar e falar assim, eu me rendo a Ti, Senhor. Os meus pensamentos são cativos ao Senhor. E eu quero mudança. Chega de ficar dentro de pensamentos que não nos levam a lugar nenhum. Quantas vezes você pode estar dentro da igreja, pensando quadradinho, pensando de uma forma limitada sobre o amor de Deus, pensando de uma forma obtusa muitas vezes, olhando para um ponto só. E o Senhor vem e fala assim nessa noite, ei, é tempo de você expandir o seu pensamento. É tempo de você alinhar algumas coisas. É tempo de você viver, porque eu tenho coisas novas para que você receba nesse tempo. A nossa decisão, a nossa metanoia, ela se transforma, ela inicia na nossa decisão por Cristo. Mas ela é contínua. E não importa se você tem 20, 30, 40 anos de igreja. O que importa é que você seja contínuo nas mudanças, no pensamento e na mente de Cristo. Eu me lembro que quando eu me converti
há muito tempo atrás. Sempre nasci num lar evangélico. E quando eu decidi caminhar com Cristo, eu lembro que todas as palavras que eu escutava na igreja, parecia que tudo aquilo estava mexendo comigo, né? E estava mesmo, né? Estava limpando, estava trazendo coisas novas. E eu falava, uau, que delícia. Eu quero mais, eu quero mergulhar nisso. Eu não quero mais viver essa vida no pecado. Eu quero viver para Cristo. E aí a gente vai caminhando e chega um momento na nossa vida que a gente fala assim, agora eu conheço de Cristo. E aí vem as circunstâncias e tentam tirar você do propósito. E muitas vezes, eu falava assim, Senhor, eu não estou conseguindo enxergar algumas coisas, mas eu quero permanecer. Eu quero permanecer crendo que o Senhor vai fazer algo. Eu quero permanecer crendo que essa situação vai ser transformada. Eu sigo permanecendo nesse lugar até que o Senhor fale para eu sair. E aí uma vez eu comecei a ver, até estava na sala do apóstolo Hélio, vi um livro lá. E aí o Espírito Santo começou a ministrar comigo sobre como nós podemos ser transformados na nossa mente, como essa metanoia ela pode ser trazida à existência. Eu lembro que quando eu comecei a ler sobre isso, eu comecei a buscar mais disso, eu sentia que os meus olhos, eles eram embaçados. E a minha mente parecia que tinha uma neblina. E à medida que eu ia aprofundando e buscando mais disso, Senhor, transforma a minha mente. Transforma a forma como eu penso, como eu tenho visto as coisas. Senhor, muda. Eu não tinha ouvido falar ainda a respeito de muitas coisas. De cura. Não havia falado ainda sobre muitas questões de fortalezas. Mas o Senhor foi trazendo, e à medida que Ele ia trazendo, essas coisas iam sendo descortinadas. E aí a gente começou a falar bastante coisa. E hoje a gente ouve falar sobre neurociências. E eu li um livro da doutora Caroline Leaf, onde ela fala sobre ative o seu cérebro. E eu achei fantástico. Eu falei, Senhor, o Teu Espírito Santo já estava conduzindo na mudança já faz tempo. E agora eu venho e li esse livro e veio como algo que fechou comigo. E na neurociências, quando ela fala a respeito dos nossos pensamentos e de ativar o nosso cérebro, ela fala que o nosso cérebro ele tem uma neuroplasticidade. Ou seja, a forma como eu penso determina como o meu cérebro é. Ele vai determinando o formato. E diante disso eu posso expandir ou posso diminuir. Mas existe também, depois eu fui vendo uma outra parte, onde fala assim que muitas vezes as nossas decisões, os nossos posicionamentos, eles são capazes de ativar ou desativar alguns genes que estão no nosso DNA. Eu falei, uau! Algumas formas a gente pode ativar sem que isso seja necessariamente uma herança genética. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe o que o Espírito Santo traz nessa noite? É que não importa a sua herança genética. O que importa é que à medida que você crê e se entrega a Cristo, tudo pode ser transformado na sua vida. Não é a sua herança genética que vai determinar o que você vai ser, é aquilo que você decide a partir de Cristo. Gente, isso não é tremendo? É aquilo que eu decido a partir dele. Não importa como foi a minha genética, da família que eu vim, ou muitas vezes tem gente que fala assim, eu nem sei quem é a minha família, não conheço meu pai, mas isso não importa. O que importa é que o meu posicionamento a partir de Cristo muda a minha história. E muda a história da minha família, da minha casa, das pessoas que vêm depois de mim.
tudo que Jesus falou para que houvesse essa mudança, para que hoje a gente entendesse que essa metanoia é chegado, porque é chegado o Evangelho, é chegado o reino de Deus, é chegado o momento da gente se posicionar para que a gente possa crescer e avançar. Hoje é o tempo. Ei, fala assim para o seu irmão, hoje é o tempo. O que Jesus falava causou uma grande mudança. Uma grande mudança. Mas também eu queria falar aqui de Paulo. Lá em Atos 16, quando fala a respeito de um anjo que chegou a Paulo e falou assim, passa a Macedônia. Sabe que naquela época os gregos, eles eram colonizadores de culturas. Então existia muita coisa que eles mesclavam e eles eram poderosos e implantavam a cultura grega. E todo mundo admirava isso. Mas quando Paulo teve uma experiência, quem foi Paulo? Quem foi o apóstolo Paulo? Paulo era um judeu que ele era extremamente radical e ele queria matar todos os cristãos. Resumidamente, né, pastora Eliana? Todos os cristãos. E ele tinha uma crença e ele era genuinamente um assassino de cristãos porque ele cria naquilo. Ele era radical daquela forma. Até que, fala comigo, até que ele teve um encontro com Cristo. Até que ele chegou no momento aonde ele decidiu deixar o passado dele para trás e viver uma nova história a partir de Cristo. Paulo, ele era, assim como ele foi alguém que morria pela fé que ele tinha, que ele acreditava naquilo, ele chega a Cristo, ou melhor, Cristo chega até ele. E ele, a partir de Cristo, ele começa a ter a sua vida levada por uma constante transformação. Constante. E chega nesse momento, nessa trajetória, chega um momento aonde um anjo chega a ele e fala, passa a Macedônia. Esse é um ponto fundamental para a gente entender. O que Deus estava dizendo ali? Por que ele tinha que passar a Macedônia? O que ele tinha que levar para aquele povo? Um povo que era colonizador de culturas, que trazia uma cultura completamente fora daquilo que era o propósito de Deus. Deus estava dizendo assim, Paulo, colonize os colonizadores. Forme opinião dos formadores de opinião. Tenha influência sobre as pessoas que decidem. Paulo, vai até esse povo e começa a falar para eles que você conhece um reino que é muito diferente daquilo que eles pregam. Vá até os formadores de opinião, vá até os colonizadores e pregue ali o evangelho e começa ali uma transformação, porque a partir desses formadores de opinião, muitas pessoas serão transformadas. Sabe o que Deus fala hoje pra gente? Sonho de Deus. Casa. Colonize. Fale do Evangelho. Sabe o que Deus nos fala hoje? Vá até os formadores de opinião e fale do reino de Deus. Tenha influência sobre as pessoas que decidem. Sabe o que mais a gente fala nesse tempo? Sobre as áreas de governo, sobre as áreas aonde precisamos levar o reino de Deus para que seja influenciada e caia por terra todas as trevas, todos os demônios que ocupam aquele lugar. Eu e você fazemos parte disso. Temos falado sobre uma revolução inteligente. Pessoas que são capazes de falar e de levar o evangelho. Por quê? Porque tiveram uma experiência através de Cristo. Paulo nunca teria chegado lá se antes a mente dele não tivesse sido transformada.
Ele decidiu deixar o passado dele para trás. Ele decidiu olhar para tudo aquilo e falar assim: eu quero viver essa nova história. Eu quero conhecer mais. E eu quero mergulhar nisso. Por que você acha que Romanos 12:2 foi escrito? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da vossa mente. Renovação, transformação. A partir de Cristo é necessário que você esteja continuamente em movimento, processando, recebendo as coisas novas que vêm de Deus. E se hoje você está achando que você está aqui e tudo isso que eu estou te falando, nada vai acontecer na sua vida, eu tenho uma resposta para você. O Senhor tem trazido nesse tempo de relacionamento e reconciliação, um tempo da gente se relacionar com a gente mesmo. E de olhar, e se você está olhando e está vendo que existe um empecilho, eu vou dizer para você, todas as coisas que você pensa que estão te paralisando, são aquilo que é aonde você vai usar como uma arma nas mãos do Senhor, para derrotar Satanás. Então tudo aquilo que está te paralisando hoje, tudo aquilo que você acha que isso é um entrave na sua vida, você pode, a partir de uma decisão, a partir de uma transformação da sua mente, usar isso para vencer o inimigo. Quando nós falamos da transformação, da forma como a gente muda os nossos pensamentos, a gente começa a passar num processo, às vezes, que parece que a sua mente está expandindo dentro do seu crânio, né? Deus começa a falar e é tão gostoso. Eu queria tanto que você entendesse, decidisse viver isso, porque muitas vezes a gente vive um quadro de rejeição. Por que eu estou falando isso, né? Para você entender o exemplo. A rejeição. E aí a gente se rejeita. A gente fala assim, eu sou isso, sou aquilo, eu não sou digna, e eu me rejeito. E eu me coloco na posição de rejeitado. E aí eu passo uma mensagem para as pessoas de que eu me rejeito, então elas precisam me rejeitar também. Sem perceber, né? Mas a gente passa. Se você se rejeita, você comunica às pessoas para que elas também te rejeitem. E aí no momento que as pessoas te rejeitam, você fala, tá vendo? Por isso que eu sou rejeitada. Ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Quando o meu posicionamento, eu me coloco como alguém que não se aceita, automaticamente as pessoas não vão me aceitar. Porque eu passo essa mensagem para elas. Eu passo a todos que estão à minha volta, olha, me rejeita, porque eu me rejeito. Mas quando eu começo a entender e a colocar essas coisas fora da minha vida, e eu falo assim, eu me respeito. Eu amo a minha vida, porque é através de Cristo. E eu me coloco numa posição de respeito, as pessoas começam a te respeitar. Porque nós, né, passamos essa mensagem, porque a partir do momento que alguém te desrespeita, você se posiciona e fala, opa, não é bem assim. Mas o que isso quer dizer? Que a gente precisa transformar a forma como a gente se enxerga, a forma como Deus nos vê. A gente precisa entender que o Senhor, Ele olha para nós e vê como alguém que pode conquistar o mundo, que pode governar sobre a terra, que pode fazer as coisas transformarem ao redor. Quando a gente começa nesse processo, toda a nossa forma de ver as coisas é mudada. Muitas vezes a gente olha e fala assim, tem lá em Romanos 2:4, uma parte do versículo diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Quando eu olho para isso,
eu falo assim, Deus é tão bom comigo. Mas Deus é tão bom, pastora Luciana, que eu preciso me arrepender. O amor dele pela minha vida, a proteção dele sobre mim é tão grande. A bondade dele é tão grande que me constrange. Eu preciso mudar o meu caminho. E às vezes, muitas vezes, a gente coloca isso dentro de uma religiosidade. A gente acha assim, que o nosso arrependimento atrai a bondade de Deus. Não. Fala assim, eu vou me arrepender, eu vou ser bonzinho, porque daí Deus é bom comigo. Não, Ele já é bom. Ele já cuida de você, ainda que você não queira. Ainda que você decida desobedecer o tempo todo, ainda que você decida viver no pecado, Deus, Ele é bom, Ele nunca vai deixar de ser bom. Mas quando eu mudo a minha visão, eu falo assim, uau, Deus é tão bom comigo. Deus foi tão misericordioso comigo. Eu experimentei isso, eu falo de verdade para vocês. A misericórdia que Deus tem com a minha vida. Diante de tantas coisas que eu já briguei com Deus, que eu já falei com Deus, a forma como Deus continuou me amando, isso constrange. Isso traz a gente ao arrependimento por amor. Porque nós decidimos pelo amor dele. Talvez você ache que a gente ainda vive aquele tempo onde Deus é um Deus que é olho por olho, dente por dente. Fez, tem que pagar. Sabe isso no tempo da lei? A lei exigia coisas. Hoje, nós vivemos o tempo da graça. A graça, ela nos concede. Hoje não é por exigência, mas é por concessão, é por amor. Antes, eu dava alguma coisa para ser abençoada. Hoje eu sou abençoada para dar. Eu já sou abençoada. E quanto mais eu sou abençoada, mais eu dou. E quanto mais eu dou, mais eu sou abençoada. Quanto mais eu oferto generosidade sobre a vida das pessoas, quanto mais eu dou às pessoas, mais o Senhor me dá. Quanto mais eu caminho nessa perspectiva, mais o Senhor vai me trazendo revelação. Hoje é o dia que você tem que tomar uma posição na sua vida e decidir deixar as coisas velhas para que o novo faça parte de verdade. Não importa o tempo que você tem de igreja, não importa os anos que você tem de igreja, não importa nada disso. O que importa é que hoje é o dia que você rompe com todas as coisas que te impedem de caminhar. Eu tenho vivido isso, eu falo assim, Senhor, eu quero cada vez mais ser transformada, mas existiu um dia onde eu falei assim, para tudo. Eu não quero mais viver com essa mentalidade que eu tenho. E eu já era crente. Eu já estava na igreja. Mas o Senhor tirou as coisas abaláveis para que eu conhecesse as inabaláveis. E assim Ele faz. Então, quando a gente fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é tudo, é tudo. Tudo é tudo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes nós passamos por momentos onde a gente acha que é uma tragédia. Mas a tragédia, a gente acha que é algo fatal. Mas quando eu olho para Cristo e quando eu vejo a graça dele, eu falo assim, Deus nunca vai parar de me abençoar. Existe um propósito em todas as coisas. E quando eu começo a transformar, aquilo que me feriu pode ser a chave para que eu venha vencer e tirar outras vidas do lugar onde eu estava. Creia nisso, meu irmão. A gente tem que buscar cada vez mais mergulhar nesse entendimento de que Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida. Mergulhar nesse entendimento de que é Ele que transforma. Se existem coisas te paralisando, nessa noite tome uma posição e fala assim, Senhor, eu quero mergulhar nisso. Eu quero me firmar nessa rocha inabalável.
E sabe aquele slide que eu mostrei para vocês no início? Pode pôr de novo, por favor? Parece, às vezes a gente paga tão caro, né, para esses cursos, mas quando o Senhor começa a trazer sobre a nossa vida o entendimento, todas essas habilidades comportamentais vêm a ser consequência daquilo que a gente vive com o Senhor. Você talvez não tenha feito um grande estudo a respeito disso, mas eu vou dizer para você que muitas vezes, quando você está no corpo ali sendo alinhado, e um alinha o outro, e um dá uma lixadinha no outro, e você vai, e Cristo vai formando, sendo formado dentro de nós. As coisas vão sendo colocadas em seu devido lugar. E aí quando a gente olha e fala habilidade comportamental, o que é isso? Consequência de uma vida. Trabalho em equipe, relacionamento. Aonde que começa o saber trabalhar em equipe? É você relacionando com você mesmo. É você se relacionando com os outros. É você sabendo se relacionar para que nunca a sua vez venha a ser superior à do outro. Inteligência emocional, ter equilíbrio. Saber a hora que você pode falar as coisas. Ou diante de uma situação você ter equilíbrio nos seus sentimentos. O que é isso? É o que nós aprendemos a ter o controle na mente de Cristo. Quando a gente sabe olhar para uma situação e fala assim, eu estou numa rocha inabalável. Resiliência. Resiliência. É o que mais a gente escuta falar, a pessoa que tem a capacidade de ser resiliente. Ela pode passar por várias situações, mas ela permanece de pé. O que nos faz permanecer de pé? Estarmos numa rocha inabalável, que é Cristo. Criatividade. Ser livre. Para você poder imaginar. Para você poder criar. Porque o nosso Deus é um Deus criativo. E o nosso Deus é um Deus alegre. E Ele é um Deus que traz cores, que traz cheiros, que traz sabores. Então a criatividade já está em nós. Ele é o próprio Deus. Ele criou todas as coisas. Ele criou a terra. Ele criou tudo que está à nossa volta. Liderança. Pessoas que têm o perfil de líder. O que é isso? O que é você ter um perfil de liderança? É você estar posicionado em Deus. É você saber qual é a sua identidade através dEle. Quem eu sou nele. E a partir daí eu posso tomar algumas decisões, porque eu consigo ver claramente o objetivo ao qual eu fui chamado. Eu consigo ver nas pessoas a medida de Cristo que elas carregam. Porque ninguém é superior a ninguém. Quando a gente olha para as pessoas, a gente vê a medida e o amor de Deus. Como que eu posso não valorizar alguém? Como que eu posso olhar para uma pessoa e dizer que ela não é útil para alguma coisa? Se Cristo me amou, se eu sei qual é a minha identidade nele, isso tem que ser ativado em mim para que eu veja o potencial. A liderança é capaz de enxergar o potencial de cada pessoa e ativar. Pensamento crítico, saber quais são os pontos, ter o discernimento do momento certo. Deus vai nos dando estratégias, mas a gente precisa ter discernimento. Qual é o momento certo para cada coisa? Comunicação, saber comunicar, se relacionar, ter palavras que têm um propósito, que seguem aquele objetivo. Empatia, amor. Saber me colocar no lugar do outro. Aquilo que eu não gosto para mim, eu não coloco para que o outro seja crucificado. Aquilo que eu não gosto de ouvir, aquilo que eu não gosto de ser tratado, eu não posso colocar no outro. Mas é eu entender também qual é a posição da outra pessoa. Saber me colocar no lugar do outro. Sabe que
Todas essas coisas já fazem parte de mim e de você. Já está aí. A minha pergunta para você é: o que você vai fazer com isso? Tudo isso que eu falei, toda essa transformação, toda a história que eu tenho trazido, que eu tenho buscado em Deus, tudo isso foi para te fazer uma pergunta: o que você vai fazer com isso que está dentro de você? O que vai acontecer daqui para frente? Qual é o seu posicionamento? Qual é a sua decisão? Você vai decidir continuar no pecado? Você vai decidir continuar errando nos mesmos pontos? E quando a gente erra, sempre tem um culpado, né? Ou é Satanás, ou os demônios, ou é a outra pessoa, ou é a vida, ou é a circunstância. É momento da gente parar. O Senhor veio para dizer a você que você tem o poder da escolha. E se a sua escolha for Cristo, eu tenho uma boa notícia para você. Você vai ser livre de todos os seus sofismas. Sabe que todos nós precisamos estar em constante transformação. Todos. Mas existem lugares que só quando eu permito que o Espírito Santo entre, é que a coisa acontece. Então, talvez eu esteja falando nessa noite, talvez seja só para mim mesma. Mas talvez você também consiga entender isso, que existem lugares na sua vida que você precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe. Lugares que foram trancados por uma história, por uma palavra, por tantas coisas. Mas que o Senhor hoje está te dando a oportunidade de você abrir esse lugar e sair dele. Não é mais tempo de você continuar preso numa fortaleza aonde Cristo está te falando: vem para fora, destrói isso aí, que isso aí está só te fazendo andar para trás. Nessa noite, que você possa refletir o que você tem mantido trancado dentro de você, aonde você não permite a ação do Espírito Santo. O que tem sido falado na sua mente, aonde você fala: isso eu não abro, isso eu não falo, isso eu não trago à luz, porque o que vão pensar de mim, ou o que vão falar de mim. O que tem sido mantido trancado, qual é o pensamento que tem sido trancado dentro de você? Qual é a fortaleza que tem te aprisionado numa ideia aonde você não pode sair disso? Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.